conflitos, rivalidades regionais talvez. E isso é consequência das mudanças climáticas. O rio mais longo, o Eufrates, está secando. E se o leito seco do rio Eufrates tivesse revelado algo que a humanidade jamais deveria ter descoberto? Um vídeo que ressurgiu recentemente na internet afirma que exploradores encontraram uma caverna escondida sob o leito exposto do rio. Um lugar que outrora esteve submerso em lama, silêncio e águas profundas por milhares de anos. Mas, após o pôr do sol, testemunhas relataram que gritos estranhos começaram a surgir das profundezas da escuridão. Aparelhos falharam, sinais desapareceram, símbolos apareceram em paredes de pedra, e alguns agora acreditam que a descoberta pode estar relacionada aos avisos aterrorizantes que Jesus deu sobre os últimos dias. Será este apenas um evento natural? Ou estará a Terra a revelar algo selado até ao momento certo? Antes de prosseguirmos, curta, comentei. Inscreva-se e junte-se a nós enquanto desvendamos o que poderá estar escondido sob o Eufrates. Durante gerações, aquela parte do Eufrates esteve coberta por águas correntes, lama espessa e camadas de sedimentos esquecidos. Pescadores cruzavam-na. Aldeões caminhavam perto dela. Crianças cresciam junto a ela, mas ninguém jamais vira o que estava enterrado ali. Então, o rio começou a secar. O solo rachado se abriu como uma velha ferida. E em um trecho exposto do leito do rio, um morador local relatou ter notado uma abertura escura sob a lama endurecida. A princípio, parecia uma sombra entre as rochas. Mas, ao se aproximar, percebeu que era a entrada, uma caverna escondida sob o rio por talvez milhares de anos. O ar ao redor era pesado, frio, estranho. À luz do dia, a entrada já era perturbadora o suficiente. As paredes internas pareciam estranhamente lisas, quase lisas demais para uma caverna natural. Passagens estreitas desciam em direção à escuridão, contorcendo-se para longe da luz como se a própria terra estivesse puxando tudo para o fundo. Mas, após o pôr do sol, o verdadeiro terror começou. Testemunhas afirmaram que gritos estranhos começaram a surgir de algum lugar nas profundezas da caverna. No início, não eram altos, apenas ecos fracos e fragmentados que se infiltravam na escuridão. Então, o som se intensificou, subindo, como se algo preso lá embaixo estivesse clamando de um lugar onde nenhum ser humano deveria entrar. Aqueles que o ouviram disseram que não soava totalmente humano, mas também não soava como um animal. Era doloroso, anti-natural, quase ancestral. E é por isso que muitos crentes imediatamente se lembraram de Apocalipse 9, 1-2, onde João viu uma estrela cair do céu e lhe foi dada a chave do abismo. Quando aquele poço foi aberto, dele subiu fumaça como a de uma grande fornalha, escurecendo o ar. Essa imagem é aterradora porque o Apocalipse não descreve a terra como vazia. Descreve lugares de restrição, lugares de julgamento, lugares onde coisas invisíveis são mantidas até o tempo determinado. As pessoas que viviam por perto pararam de se aproximar depois do anoitecer. Alguns disseram que os gritos ecoaram pelo leito do rio como um aviso. Outros sussurraram que algo há muito selado sob o Eufrates finalmente fora exposto. E Apocalipse 9,14 dá ainda mais peso ao aviso. Soltem os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, a pergunta permanece. Seria esta apenas uma caverna escondida ou o primeiro sinal de que algo enterrado sob o grande rio está começando a despertar? E então a caverna pareceu se abrir. Agora, os exploradores estavam diante de algo esculpido diretamente nas paredes de pedra. Algo que parecia ter esperado na escuridão por séculos. O primeiro rosto apareceu no feixe de luz de uma lanterna. Seus olhos eram fundos, esculpidos profundamente na rocha como órbitas vazias. Sua boca estava aberta em um grito silencioso, como se o rosto tivesse sido congelado de medo no exato momento em que viu algo terrível. Então, outro rosto apareceu ao lado. Depois, logo, a equipe percebeu que a parede estava coberta deles. Esses rostos não estavam espalhados aleatoriamente pela caverna. Eles surgiam ao longo de curvas estreitas, passagens inferiores e corredores descendentes, quase como se marcassem um caminho para o interior. Parecia menos uma decoração e mais um aviso esculpido por mãos que queriam que as gerações futuras parassem antes de ir longe demais. Perto dali, os exploradores relataram ter encontrado manchas de fuligem preta nas paredes. Tiguelas de pedra quebradas jaziam perto do chão, escurecidas como se tivessem contido fogo, óleo ou oferendas. Ninguém podia afirmar com certeza o que acontecera ali, mas a câmara carregava a atmosfera de um antigo local ritualístico.
Esse detalhe incomodou muitos crentes. As Escrituras advertem repetidamente que, quando a humanidade se afasta do Deus vivo, começa a se curvar diante de coisas que deveria ter rejeitado. Deuteronômio adverte contra práticas proibidas, feitiçaria e a busca de poder fora do Senhor. Romanos 1 diz: a humanidade trocou a glória de Deus por imagens, adorando coisas criadas em vez do Criador. Diante daqueles rostos esculpidos, os exploradores não estavam simplesmente contemplando arte antiga. Estavam diante do medo preservado em pedra. Talvez aqueles rostos tivessem sido esculpidos por pessoas que cultuavam falsos deuses. Talvez fossem advertências deixadas por aqueles que presenciaram algo inexplicável. Ou talvez, sob o Eufrates, aqueles rostos de pedra ainda apontassem para uma verdade aterradora. Quando a humanidade abre portas, Deus nunca lhe ordenou que as abrisse. A escuridão sempre espera do outro lado. Dentro da passagem estreita, a primeira coisa que a equipe notou foi a teia. Estendia-se pelas paredes de pedra em fios grossos e pálidos, pendurados em fendas no teto e agarrados aos cantos da passagem, como se algo estivesse ali aninhado há muito tempo. A princípio, os exploradores pensaram estar diante de raízes, fibras secas ou estranhas formações minerais moldadas pela umidade sob a terra. Mas então um dos filamentos se moveu. O feixe de uma lanterna percorreu a parede e algo grande se deslocou na escuridão à frente. Por um instante, ninguém disse nada. A passagem era estreita demais para correr com facilidade, baixa demais para ficar em pé confortavelmente e escura demais para ver o que esperava além da próxima curva. Então, ela se aproximou. Testemunhas afirmaram que uma criatura enorme, semelhante a uma aranha, emergiu de uma abertura lateral, com o corpo rente ao chão e as patas se movendo rapidamente sobre a pedra. A equipe congelou quando a criatura avançou em direção a um dos exploradores, fazendo-o cambalear para trás, enquanto os outros gritavam para que todos recuassem. Alguns sugeriram posteriormente que poderia ter sido uma espécie desconhecida que habitava cavernas, talvez adaptada à escuridão, ao isolamento e às estranhas condições subterrâneas. Cavernas podem abrigar criaturas raramente vistas por olhos humanos. Em lugares profundos, a vida pode mudar de maneiras que parecem quase antinaturais para aqueles que a descobrem. Mas, para muitos crentes, o momento carregava um aviso mais profundo. Nas Escrituras, armadilhas ocultas são frequentemente usadas como imagens de perigo. O Salmo 91:3 diz: certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Uma armadilha nem sempre é vista antes de prender. Sem sabedoria. Antes de nos aprofundarmos, curta, deixe sua opinião nos comentários e compartilhe com alguém que precise ler isso. Agora, vamos voltar ao que foi encontrado sob o Eufrates. Nem todas as descobertas sob o Eufrates pareceram sobrenaturais à primeira vista. Algumas pareciam antigas, outras, científicas. Algumas pareciam fragmentos de um mundo enterrado há tanto tempo que até a história se esqueceu de como nomeá-lo.
Essa foi a sensação quando os pesquisadores descobriram os enormes ossos sob camadas endurecidas de sedimentos da enchente. A princípio, apenas parte da estrutura era visível. Uma forma curva emergia da terra compactada, pálida contra a lama mais escura ao redor. Então, mais peças apareceram. Fragmentos de um crânio enorme, seções de vértebras conectadas e presas longas o suficiente para fazer a equipe parar de escavar e simplesmente contemplar a estrutura. Não se tratava de um pequeno animal arrastado acidentalmente para o leito do rio. O que quer que estivesse ali enterrado era enorme. Mais tarde, acreditou-se que os restos mortais pertenciam a um mamute lanoso, uma criatura do mundo antigo que pode ter vivido há milhares de anos. Mas a descoberta não parecia comum. O esqueleto estava incompleto. Alguns ossos estavam completamente ausentes, enquanto outros pareciam agrupados perto de grandes pedras, quase como se algo os tivesse movido antes da camada final de lama selar tudo no lugar. Perto dali, pesquisadores encontraram fragmentos que lembravam ferramentas de pedra antigas. Esse detalhe levantou uma possibilidade perturbadora. Talvez os primeiros humanos tivessem encontrado o animal, usado partes da carcaça ou tentado preservar o que podiam antes que uma enchente catastrófica soterrasse toda a área. Para os cientistas, a descoberta poderia apontar para antigas mudanças climáticas, inundações fluviais, padrões de migração ou atividade humana perto da bacia do Eufrates. Mas quando a poeira foi removida, as marcas começaram a parecer perturbadoramente familiares. Pareciam impressões de mãos. Não pequenas, não comuns. Enormes impressões de mãos humanas estavam profundamente impressas na rocha, com 5 dedos longos e uma palma maciça que parecia grande demais para pertencer a uma pessoa normal. A impressão mais nítida parecia várias vezes maior que a mão de um adulto, e os dedos pareciam finos, alongados e ligeiramente curvados para dentro, como se algo tivesse pressionado a pedra com força. O que tornou a descoberta ainda mais perturbadora foi a condição da rocha ao redor. A pedra não parecia simplesmente arranhada ou esculpida. Parecia deformada, quase derretida em alguns pontos, como se tivesse sido amolecida por calor ou pressão extremos antes de endurecer novamente ao redor do formato da mão. As pessoas que a encontraram, segundo relatos, permaneceram em silêncio. Não era como encontrar cerâmica, ossos ou ruínas quebradas. Uma impressão de mão é diferente. Parece pessoal. Parece o rastro de uma presença viva, algo que um dia esteve perto o suficiente para tocar a parede e deixar sua marca. Alguns diriam que pode haver uma explicação natural. Calor, erosão, reações minerais ou antigas tensões geológicas podem criar formações estranhas na pedra. Mas o formato era o que mais perturbava as pessoas. Os dedos eram nítidos demais. A palma da mão estava muito definida. A posição parecia muito deliberada. Para muitos crentes, a descoberta imediatamente reavivou as antigas questões em torno de Gênesis 6. Havia gigantes na Terra naqueles dias e também depois, durante séculos. Os cristãos debatem o significado dos nefilins, dos vigilantes e do mundo corrompido antes do dilúvio. Seria apenas uma formação estranha em rocha exposta? Ou estaria o Eufrates revelando um vestígio de algo antigo? Algo enterrado sob o rio até o tempo determinado? Enquanto as escavações ainda estavam em andamento, o Eufrates teria feito algo inesperado. Durante meses, o rio vinha recuando. Suas margens estavam diminuindo. O leito exposto da caverna estava se alargando. A lama endurecia em placas rachadas sob o sol, e lugares que antes estavam submersos subitamente se revelavam aos olhos humanos. Foi assim que a caverna foi descoberta. Foi assim que as marcas, os túneis e as estranhas descobertas começaram a surgir. Mas então, de acordo com relatos locais, o rio parou de recuar. A princípio, as pessoas pensaram que era apenas uma pausa. Os rios mudam de direção, os níveis da água sobem e descem. Nada parecia incomum nas primeiras horas. Mas, com o passar dos dias, os moradores próximos à área começaram a notar algo estranho. As seções expostas não estavam mais se expandindo. A água estava retornando lenta e silenciosamente, sem a chuva forte que se esperava ver antes de um rio mudar de direção. As mesmas margens que recentemente pareceram mortas e vazias começaram a escurecer novamente com a umidade. Água rasa invadiu a lama rachada. Pequenas poças se formaram onde pessoas haviam caminhado apenas alguns dias antes. Pedras que haviam sido expostas ao sol desapareceram sob a superfície, e a entrada que tanto atraíra a atenção parecia estar cada vez mais baixa à medida que o rio recuava em sua direção. Essa sincronia incomodou os observadores. Por que o Eufrates começaria a subir justamente quando a caverna escondida estava chamando a atenção?
Por que o rio parecia retornar depois de tantas coisas já terem sido reveladas? Por que agora? Os cientistas provavelmente apontariam para explicações naturais. A liberação de água de barragens. A montante pode alterar os níveis da água, e o fluxo sazonal pode mudar repentinamente. O movimento das águas subterrâneas, as decisões de irrigação, a gestão regional ou chuvas distantes, fora da área imediata, podem afetar o rio. Um rio não precisa de chuva diretamente sobre ele para subir. Essas explicações são importantes, mas para muitos moradores locais e crentes, o momento escolhido pareceu impossível de ignorar. O rio havia recuado o suficiente para revelar o que estava oculto. Então, depois da caverna, os símbolos, os sons estranhos e as descobertas perturbadoras começaram a se espalhar online. A água parecia retornar como se estivesse encobrindo seu próprio segredo. Parecia menos um rio mudando de curso e mais uma porta começando a se fechar. Essa imagem carregava um peso espiritual mais profundo. Ao longo das Escrituras, Deus revela coisas ocultas em momentos determinados. Daniel foi informado de que certas palavras estavam seladas até o tempo do fim. Lucas 8,17 declara: pois não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem nada escondido que não venha a ser conhecido e divulgado. Esse versículo não significa que todo mistério pertence às mãos humanas. Significa que nada está oculto de Deus. E talvez seja por isso que a subida das águas tenha causado tanta inquietação. O Eufrates havia exposto algo, mas apenas brevemente. Permitiu que as pessoas olhassem além da superfície, fizessem perguntas, se lembrassem das profecias, sentissem o peso daquilo que as Escrituras há muito advertem. Então, a água começou a cobrir o leito do rio novamente. Talvez fosse apenas hidrologia, talvez fossem barragens, pressão, vazão e sincronização. Mas para aqueles que estavam perto das margens e observavam o rio retornar em silêncio, a mensagem parecia mais profunda do que a ciência por si só. Algumas coisas são reveladas apenas por um instante. Alguns avisos não permanecem visíveis para sempre. E se o Eufrates estiver realmente ligado aos tempos determinados mencionados no Apocalipse, então a questão não é mais porque o rio subiu novamente. A questão é se a humanidade compreendeu o que viu antes que a água retornasse. Depois que os gritos foram ouvidos sob o Eufrates seco, um pequeno grupo de exploradores se aproximou da entrada na esperança de descobrir se era apenas vento ou algo muito mais perturbador. Mas antes que pudessem ir mais fundo, seus equipamentos começaram a falhar. Um dos telefones ficou sem sinal, uma câmera congelou e os rádios comunicadores de repente começaram a emitir estática. A princípio, pensaram que fosse apenas um problema técnico. No entanto, o padrão logo ficou claro. A interferência só acontecia perto da entrada da caverna. Quando se aproximavam, todos os sinais desapareciam. Mas quando se afastavam, tudo voltava ao normal. Era como se uma barreira invisível tivesse sido traçada no ar. Digite "estou observando". Se você acha que isso é mais do que coincidência, os cientistas podem apontar para minerais subterrâneos, depósitos magnéticos, bolsas de gás ou formações rochosas incomuns. Essas explicações são importantes, mas as testemunhas disseram que a coincidência de datas parecia exata demais. A caverna já havia produzido gritos após o pôr do sol. Suas paredes pareciam estranhamente lisas e suas passagens levavam para a escuridão. Agora, todos os mecanismos pareciam falhar no mesmo lugar. Foi por isso que Efésios 6,12 veio à mente. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Talvez fosse apenas uma anomalia natural. Mas, diante de uma caverna escondida sob o Eufrates, até os céticos se perguntavam, e se algo os estivesse avisando para ficarem longe? Não eram mais apenas os gritos vindos de baixo, ou a estranha maneira como todos os aparelhos pareciam falhar perto da entrada. As imagens do drone mudaram tudo. Vista do solo. A caverna parecia confusa. Um labirinto de passagens escuras, paredes de pedra, curvas estreitas e câmaras envoltas em sombras. Mas, quando as imagens aéreas obtidas por drones foram processadas, a disposição deixou de parecer aleatória. Não se assemelhava a uma caverna comum esculpida pela água, pressão ou tempo. Os túneis curvavam-se repetidamente. As passagens descreviam amplos caminhos circulares que circundavam um ponto central mais profundo, oculto sob o leito do rio. Em vez de se ramificarem para fora como sistemas de cavernas naturais, pareciam convergir para dentro, formando enormes círculos concêntricos sob o Eufrates. Essa descoberta intrigou a equipe de pesquisa. Uma caverna natural geralmente segue fendas na rocha, fluxos de água subterrânea ou padrões de calcário colapsado.
Mas essa estrutura parecia organizada demais. Cada corredor parecia ter um propósito. Cada passagem parecia conduzir os exploradores para mais perto de um centro que ainda não conseguiam ver. Parecia menos uma caverna e mais um caminho ou uma armadilha. Outros acreditavam que talvez tivesse sido construído para conter algo no centro, como se os círculos não fossem para acolher visitantes, mas para reter o que quer que estivesse selado em seu interior. Em seguida, vieram os pilares. Colunas de pedra estavam alinhadas deliberadamente ao longo dos corredores curvos. Suas superfícies eram lisas, quase polidas, com estranhas gravuras esculpidas nas seções inferiores. As inscrições não correspondiam claramente às inscrições assírias, babilônicas ou acadianas comuns. Algumas pareciam mapas estelares. Outras lembravam padrões matemáticos, linhas que se cruzavam, círculos e símbolos repetidos apontando para baixo, em direção à Terra. Um símbolo aparecia repetidamente. Um círculo dividido por linhas descendentes, quase como se algo de cima estivesse sendo puxado para baixo. Essa imagem perturbou muitos estudiosos das tradições antigas. Em histórias relacionadas aos vigilantes, seres são descritos como descendo do céu e trazendo conhecimento proibido à humanidade. O conhecimento das estrelas, das armas, das artes ocultas e dos mistérios era algo que a humanidade jamais esteve preparada para carregar. Gênesis 6:4 diz: havia gigantes na terra naqueles dias. E embora os cristãos debatam o significado completo desse versículo, a ideia de um mundo antigo corrompido assombra os crentes há gerações. A caverna sob o Eufrates parecia ecoar esse temor. Não porque os círculos provassem algo por si só, mas porque cada túnel, cada pilar e cada símbolo estranho pareciam repetir a mesma mensagem. Algo desceu. Algo estava oculto. E algo no centro jamais deveria ter sido alcançado. Apocalipse não deixa o Eufrates como um detalhe de fundo. Ele coloca o rio dentro de uma das cenas proféticas mais impactantes de toda a Escritura. Apocalipse 16:12 diz: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secou-se a sua água, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Só esse versículo já deveria fazer todo crente refletir. A Bíblia não diz que o Eufrates seca sem motivo. Diz que a seca prepara um caminho, marca um movimento, abre uma trilha para eventos ligados ao abalo final das nações. E quando as Escrituras falam tão claramente, a resposta dos fiéis não é pânico, mas discernimento. Então, Apocalipse 9 apresenta outro quadro aterrador. João ouve uma ordem a respeito do Eufrates. Soltem os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. Logo em seguida, ele se depara com um exército tão vasto que seu número é quase impossível de compreender. 200 milhões. Durante séculos, os leitores se perguntaram como tal número poderia sequer ser imaginado. Seria simbólico? Literal? Apontaria para exércitos humanos. Julgamento espiritual ou algo além da guerra comum? Os cristãos debatem essas questões há gerações, e devemos ter cuidado para não fingir que sabemos todos os detalhes antes que Deus os revele. Mas a advertência permanece clara. O Eufrates não é tratado como um rio comum nas profecias. Ele está ligado à restrição, à libertação, ao movimento e ao julgamento. Ele se encontra à beira de eventos que, segundo as Escrituras, abalarão o mundo. É por isso que as histórias que envolvem esse rio tocam tão profundamente o coração dos crentes. No entanto, esta mensagem não se trata de marcar datas. Não se trata de afirmar que sabemos a hora. O próprio Jesus disse em Mateus 24:36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Portanto, o propósito não é o medo. O propósito é a prontidão. Jesus advertiu que os últimos dias seriam semelhantes aos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, caçavam, construíam, faziam planos e seguiam com suas vidas normalmente, até o momento do julgamento. A tragédia não foi a falta de aviso, mas sim o fato de o terem ignorado. Esse é o perigo atual. Uma geração pode ver sinais e permanecer adormecida. Uma pessoa pode ouvir as Escrituras e ainda assim adiar o arrependimento. Uma igreja pode falar sobre profecias, mas esquecer-se da santidade. Um mundo pode se tornar mais avançado enquanto se torna mais cego espiritualmente. Por isso, o chamado de hoje é simples. Arrependam-se, oram, vigiem e aproximem-se de Jesus Cristo. Não se distraiam com o medo. Não se deixem consumir pela especulação. Não sigam qualquer boato enquanto negligenciam suas almas. Examinem tudo pelas Escrituras. Peçam discernimento a Deus. Mantenham seus corações puros. Perdoe rapidamente. Ore por sua família. Compartilhe o Evangelho enquanto ainda há tempo.
As virgens prudentes não estavam preparadas porque compreendiam todos os mistérios. Eles estavam preparados porque suas lâmpadas estavam cheias quando o noivo chegou. Que este seja, portanto, o último aviso. Quer o mundo ouça ou ria, o crente deve permanecer vigilante. Senhor Jesus, prepara a tua igreja. Guarda-nos do engano. Enche nossas lâmpadas com óleo. Torna-nos fiéis, devotos e santos até o dia em que voltares. Se esta mensagem tocou seu espírito, curta este vídeo, deixe seus comentários, inscreva-se para mais estudos bíblicos e obrigado por assistir até o final. Então, a união se intensifica, torna-se mais difícil de ignorar. Cada onda sinaliza que algo está se aproximando, e é exatamente assim que muitas pessoas descrevem a situação do mundo atualmente. Uma crise termina, outra começa imediatamente, e depois outra. A pressão continua aumentando. Mesmo pessoas sem formação religiosa admitem que há uma sensação estranha no ar em todo o mundo. Uma sensação de que a humanidade está à beira de algo incerto e irreversível. Ansiedade, medo e exaustão afetam milhões de pessoas simultaneamente. No entanto, as Escrituras não falam das dores do parto apenas como um aviso. As dores do parto também significam que algo está prestes a nascer. Para os crentes. É aí que a esperança ainda reside, porque mesmo em meio ao caos, a Bíblia repetidamente lembra as pessoas de não se renderem ao medo, mas de permanecerem vigilantes, fiéis e espiritualmente despertas. O mundo pode estar tremendo. Mas talvez a questão mais profunda seja esta. Para onde tudo isso está nos levando? Jerusalém testemunhou guerras, destruição, medo e incerteza por milhares de anos. No entanto, através de todas as gerações, uma coisa nunca desapareceu da Cidade Santa: a oração. E talvez seja isso que mais importa agora. Não o medo, não o pânico, não a especulação sem fim, mas a fé. Porque quando as pessoas observam os estranhos acontecimentos em torno de Jerusalém, os sinais incomuns, a crescente tensão, a incerteza que se espalha pelo mundo, é fácil se sentir sobrecarregado. Muitas pessoas hoje estão ansiosas em relação ao futuro. Elas veem os conflitos entre nações aumentarem, veem os desastres se intensificarem, sentem a pressão, a divisão e a escuridão se espalhando pelo mundo ao seu redor. Mas a Bíblia nunca diz aos crentes para viverem com medo. Repetidamente. As Escrituras chamam as pessoas a confiarem em Deus mesmo em tempos de incerteza. O Salmo 122:6 diz: Orai pela paz de Jerusalém. Esse versículo é mais do que uma ordem para orar por uma cidade. É um lembrete de que a oração ainda importa. Em momentos em que o mundo parece instável, a oração se torna um ato de fé. Ela lembra às pessoas que Deus ainda está no controle, mesmo quando tudo ao seu redor parece incerto. Para muitos crentes, este não é o momento de perder a esperança. Este é o momento de se aproximar de Deus. Orar mais, confiar mais, afastar-se do medo e lembrar-se de suas promessas. Porque, ao longo da Bíblia, alguns dos maiores milagres aconteceram durante os momentos mais sombrios. Deus guiou Noé através do dilúvio. Ele protegeu Daniel na cova dos leões. Jesus acalmou a tempestade quando os discípulos acreditaram que estavam prestes a morrer. Vez após vez, as Escrituras mostram que Deus não abandona o seu povo em momentos de caos. E talvez essa seja a mensagem mais profunda que as pessoas precisam ouvir agora. Não se trata apenas de observar os sinais ao redor do mundo, mas de examinar seus próprios corações. Perdoar, orar, buscar a paz e reconstruir a fé enquanto ainda há tempo. Porque, por mais incerto que o futuro possa parecer, os cristãos acreditam que Deus permanece soberano sobre todas as nações, todos os desastres e todos os medos. O mundo pode mudar, as nações podem tremer, mas Deus não muda. E para aqueles que confiam nele, essa verdade traz paz mesmo em tempos difíceis. Então, esta noite, onde quer que você esteja assistindo, reserve um momento de silêncio para orar por sua família, pela paz, por sabedoria e pelas pessoas que sofrem ao redor do mundo. E se você acredita no poder da oração, deixe um amém nos comentários abaixo. Se este vídeo te encorajou, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esta mensagem com alguém que precise de esperança hoje. Obrigado por assistir e que a paz de Deus esteja sempre com você.